Bom, gente, boa noite, né? De fato, um momento difícil, né, que a gente está vivendo, que nós, numa convenção com tantos companheiros, companheiras, né, ativistas de todas as lutas do nosso partido, da nossa coligação, que a gente tem muito orgulho de ter conseguido uma unidade com a Unidade Popular, que retirou a sua pré-candidatura para nos apoiar, a companheira Priscila Voigt, do PCB, que retirou o companheiro Kleber para nos apoiar, né, e construir conosco esse programa, dos companheiros da Marighella, do SEDES, da UCB, que também compõem, né, esse conjunto de organizações e de ativistas políticos que organizou um programa democrático de baixo para cima, aos moldes do que nós já havíamos feito na candidatura da nossa querida Luciana Genro em 2016, mesmo em tempos de pandemia. Mesmo em tempos de debate virtual, nós conseguimos reunir mais de 500 pessoas na cidade de Porto Alegre para discutir um programa que possa encarnar essa coragem nesses tempos difíceis que nós vivemos. E embora hoje seja uma consagração dessa chapa de 34 vereadoras, que tem 41% de mulheres, que tem mais de 25% de negros e negras que concorrem para fortalecer uma bancada antirracista na Câmara dos Vereadores, que tem os nossos vereadores combativos na linha de frente, meu querido Alex Fraga, minha querida Karen, e o nosso combativo Roberto Robaina, que fez esse belíssimo trabalho da CPI, que tem também puxando, né, lá a nominata junto conosco o Pedro Ruas, que eu tive a honra de ser colega durante 6 anos e aprender muito, né, trabalhar muito ao lado dele em defesa das lutas do nosso povo. Embora seja um momento de consagração, de consolidação de um programa e da nossa unidade partidária, os tempos são muito difíceis. E ao mesmo tempo que a gente faz uma convenção sem o calor, o abraço apertado e o carinho, né, que a gente gostaria de estar entre todos nós, a gente também faz uma convenção no momento mais difícil da nossa história. No momento que, infelizmente, o governo da extrema-direita e o obscurantismo do Bolsonaro fez com que 128 mil pessoas perdessem a vida, e isso não é acidente. Isso também é responsabilidade de uma política genocida que vitimou, sobretudo, o nosso povo mais pobre, sobretudo os moradores da periferia e, sobretudo, os negros e negras do nosso país proporcionalmente, porque o vírus não é ideológico, mas a forma como ele atua nas comunidades, obviamente, reforça as desigualdades. E nesse momento, que esse governo terrível, que, como bem falou Roberto Robaina, tenta a todo momento fechar as liberdades democráticas do nosso país e que segue uma agenda ultraliberal e antipovo, e agora quer retirar o auxílio emergencial, nós enfrentaremos uma luta política muito forte, que é a eleição de 2020. E a nossa luta política não começa na eleição e nem termina nela. Nós fomos pioneiros na luta pelo Fora Bolsonaro, sabendo que era uma medida sanitária tirar esse genocídio. Nós fomos pioneiros na luta pelo auxílio emergencial, nós temos muito orgulho do duplo benefício para as mulheres chefes de família tenha vindo pela mão do PSOL e pela minha mão enquanto líder da nossa bancada. Nós temos muito orgulho de ter proposto fila única, reconversão industrial e estar na linha de frente contra a reforma administrativa nesse momento histórico, assim como denunciando a política irresponsável que quer acabar com o auxílio emergencial a partir de janeiro do ano que vem e, por caneta, o Bolsonaro demagogo reduz esse valor para R$300. Mas essa agenda antipovo e o impacto da pandemia já era acompanhado pela política econômica do Marquesan, que não é um Bolsonaro, mas é exatamente um Bolsonaro e um Paulo Guedes na política econômica, assim como Eduardo Leite. Se o plano econômico do Marquesan tivesse sido levado a cabo, nós teríamos mais dificuldades para enfrentar essa crise sanitária, porque ele tentou terceirizar todos os nossos postos de saúde, vocês sabem bem, estão aqui os nossos companheiros municipais, porque ele passou a pandemia inteira querendo demitir os nossos trabalhadores do IMESP, que fazem tanta falta nesse momento. Nós vimos essa agenda anti-assistência social, que dificultou o cadastro único de Porto Alegre, inclusive dificultando as pessoas acessar o auxílio emergencial. A política antipovo do Marquesan tratou o Paço Municipal como uma agência de negócios, com uma verdadeira quadrilha de talentos, que eles mentiram, chamando de banco de talentos, mas o Roberto desmascarou na CPI, que desnudou essa relação promíscua e esse tráfico de influência. Nós sabemos que a política do Marquesan é uma política para os empresários, para a especulação imobiliária, e também sabemos que o Melo, que o Fortunati, aqueles que já governaram, que até os seus partidos há pouco tempo estavam na base do governo, agora tentam se apresentar como uma alternativa, quando, na verdade, já tiveram no Paço Municipal.
que fizeram parte da política de ajustes e fizeram parte da base alugada do Marquesan para fazer as medidas anti-servidores públicos. Nós sabemos que é necessário enfrentar a extrema-direita e, portanto, nosso principal adversário é o Bolsonaro, porque a eleição municipal é parte da luta política contra o fascismo no Brasil, mas também é os seus agentes na política econômica. Nós sabemos a nossa responsabilidade histórica nesse sentido, mas nós sabemos que para construir um novo futuro é fundamental não olhar um retrovisor para o passado. Nós não queremos estar na Prefeitura de Porto Alegre, nem eu, nem o Márcio Chagas, que é meu amigo de longa data. É muito orgulho para nós, do pessoal que esteja nessa coligação junto conosco, né, representando tantas lutas que ele encarnou na vida, como juiz, como professor de educação física, e agora dá esse salto de qualidade. Nós queremos estar na Prefeitura de Porto Alegre para fazer da Prefeitura um espaço de resistência a essa agenda. Não nos serve estar na Prefeitura de Porto Alegre para fazer, como fizeram os governos da Frente Popular, a reforma da Previdência, onde governam. Não nos serve estar na Prefeitura de Porto Alegre para fazer unidade de ação e, às vezes, silenciar para benesses, como isenção para lucros das igrejas. Não nos serve estar na Prefeitura de Porto Alegre se não for para ter uma prefeitura altiva, que diga que não quer congelamento do salário dos servidores, é ao contrário, revogue todo o conjunto de maldades que fez o Marquesan, porque nós precisamos de um movimento nacional contra a crise, um movimento nacional contra a carestia, um movimento nacional contra essa agenda econômica antipovo que faz a economia estar voltada para o agronegócio e o arroz aumentar 20% para o povo pobre, porque eles estão ganhando vendendo para fora. Não nos serve estar na Prefeitura de Porto Alegre para mentir para o povo, vender ilusões e dizer que nós governamos para todos. Nós não governamos e não governaremos para todos. Nós governaremos para a ampla maioria da cidade. Nós governaremos para o seu João e para a dona Maria, que o Marquesan disse que não deviam ser ouvidos. Na nossa prefeitura, a prefeitura será do seu João e da dona Maria. Não será dos barões do transporte coletivo. Não será da especulação imobiliária. Não será das quadrilhas partidárias. E não será uma prefeitura que não tenha capacidade de dizer que os tempos são difíceis, mas que quem vai definir as prioridades é o povo organizado e mobilizado, de baixo para cima, a partir do orçamento participativo e deliberativo, para discutir o conjunto das prioridades. Nós queremos construir em Porto Alegre uma ampla conferência das cidades, um congresso que permita que a cidadania discuta, sabendo da penúria financeira, mas sabendo que é preciso construir uma luta nacional contra essa agenda econômica e também fazer um governo, Alex, que possa taxar os ricaços. Não é admissível que a gente tenha a prefeitura no cangote da dona Maria, que deve o IPTU atrasado lá do bairro Restinga, e permita 4.000 imóveis de luxo devam 100 milhões de reais de IPTU. Não é possível uma prefeitura que estrangula o seu povo, que aumenta a tarifa, que massacra os servidores municipais, que confisca salário, como fez com a votação lá do aumento da alíquota do Previmpa, e que permita que os maiores devedores sejam bancos como Citibank Leasing, que permita que as grandes empreiteiras que lucram tanto e não dão contrapartidas para a nossa cidade fiquem devendo 38 milhões de reais para a Prefeitura de Porto Alegre. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Esses terão que pagar no governo do PSOL. Terão que pagar do PCB, da UP e dos movimentos sociais populares, do governo do seu João e da dona Maria, do governo do povo da nossa cidade. Nós sabemos que os tempos são difíceis, mas vocês sabem que a pandemia está no auge em Porto Alegre, deu uma estabilizada nos últimos 2 dias, embora o Marquesan esteja liberando geral, porque teve uma política errática durante todo o período da pandemia, mas não é admissível que a gente tenha ainda 100 milhões em caixa da verba federal que veio para Porto Alegre a partir da luta política que nós, inclusive, fizemos em Brasília, para que dinheiro viesse para os estados e municípios. Eu, como líder, estive lá na linha de frente dessa luta. E o Marquesan tenha 100 milhões em caixa, enquanto o vírus chegou, e como eu disse, ele não é ideológico. Ele chegou nos bairros mais incluídos, até pela questão de poder viajar para o exterior. Felizmente, poucas pessoas faleceram, né, naquele momento, mas, enfim, muitas pessoas vieram a óbito. Só que quando o vírus entrou nos bairros populares, triplicou o número de infecção na Mário Quintana, na Lomba do Peru, que foram os bairros mais atingidos, e também duplicou o número de óbitos, porque lá, infelizmente, não teve política da prefeitura passando com o carro, explicando, né, para a população como se proteger. Ao contrário, pegou dinheiro do Fundo Municipal de Saúde para fazer propaganda de si mesmo, enquanto o nosso povo estava sendo infectado. Infelizmente, segue infectado nesse momento da nossa pandemia. O Marquesan, que não construiu um hospital de campanha, não garantiu testagem em massa para os nossos servidores de saúde, ainda tem
a cara de pau de dizer que governa para o povo de Porto Alegre. Eu acho que ele não vai ter essa demagogia no processo eleitoral, e nós vamos fazer de tudo para trazer à tona todas as investigações que fez o Roberto Cobain e toda a luta contra essa maracutaia de pegar dinheiro da saúde e usar em publicidade, mas é preciso construir um plano para enfrentar a pandemia. Nós achamos que as vidas das nossas periferias importam. Nós achamos que é inadmissível que tenha 2 Porto Alegres, uma com uma renda média de R$ 435 na Pitinga e outra com 18 salários mínimos como renda média nas Três Figueiras. E justamente nas áreas com maiores rendas, é nas áreas que tem mais serviços públicos. É inadmissível que muitas vezes o Estado só apareça com seu braço de repressão, que não tem esporte, que não tenha cultura, que não tenha lazer. É inadmissível que os servidores da educação sejam atacados na rotina. E inadmissível, da mesma forma, que a gente veja o desmonte das políticas. Nós queremos fazer da periferia o nosso centro, porque na periferia tem cultura, porque na periferia tem potência, porque a periferia precisa de um governo com a caneta para enfrentar a especulação, para fazer mutirão para as nossas ocupações, 240 mil porto-alegrenses que moram nas ocupações. E muitas vezes, está aqui a Jaque, o Juliano, o pessoal do conselho, a prefeitura atua para fazer a reintegração de posse e não para regularizar. Nós queremos atuar para regularizar as ocupações, nós queremos atuar para defender os amplos direitos do nosso povo. E nós sabemos que o nosso programa político é um programa político de mobilização, que não é fácil para o PSOL, para o UP, para o PCB, para o SEDES, para a Marighella, para a UCB, para os ativistas da cidade, enfrentar eleições nas regras do jogo, que são as regras do jogo dos grandes partidos. Mas nós sabemos que quando o povo quer e se mobiliza, é possível, sim, enfrentar as grandes máquinas. Nós sabemos que será uma luta com os nossos 10 segundos de televisão chegar ao turno, mas se todos os militantes, se todos os ativistas, se todos aqueles e aquelas que têm coragem de propor uma agenda diferente para Porto Alegre se agarrarem na nossa campanha, nós chegaremos lá. E nós temos a convicção que, estando lá, é muito mais fácil para o PSOL e para a nossa coligação vencer a direita do que qualquer outro dos campos que já governaram, inclusive da velha esquerda, que já mostrou em 2018 que tem a rejeição maior, inclusive, do que a rejeição bolsonarista. Nós não podemos repetir o mesmo erro, permitindo que, infelizmente, a direita vença pela rejeição de outros projetos políticos. Para isso, é preciso uma esquerda renovada, uma esquerda crítica e autocrítica, uma esquerda feminista, uma esquerda antirracista, uma esquerda anti-LGBTfobia, uma esquerda comprometida com os interesses da classe trabalhadora e uma esquerda comprometida em estar nos espaços de poder para organizar a mobilização do povo e transformar esses espaços em espaços populares. Eu tenho a convicção, e nós vamos, com esse espírito, Damares, enfrentar essa eleição com muita coragem, com muita garra e com muita certeza de que é preciso, para construir um novo futuro, fazer esses enfrentamentos no presente. É uma honra representar a todos, todas, todes e batalhar para ampliar nossa combativa bancada na Câmara de Vereadores, porque a gente sabe que onde está o PSOL tem luta e tem diferença. Não é à toa que a nossa bancada foi a mais premiada no Congresso em Foco Nacional, não é à toa que cada um dos nossos vereadores valem por 10, não é à toa que a gente precisa potencializar as lutas no Rubem Berta, na Restinga, na Santa Rosa, nas ocupações, nos bairros populares da nossa cidade, para inverter essa lógica e potencializar mandatos combativos na Câmara de Vereadores para honrar tanta tradição de luta do nosso partido. Um grande partido no sentido de ser herdeiros das lutas do nosso povo, um grande partido em ideologia, e eu não tenho dúvida que eu nem quero ser comparada com esses grandes partidos que têm grandes tempos de TV e rios de dinheiro, porque a nossa campanha é pobre e honesta, porque ela é do povo da nossa cidade. Vamos à luta, Porto Alegre pede coragem. Porto Alegre pede coragem. E eu começo essa minha fala lembrando de uma passagem na minha adolescência, quando eu ouvi, quando eu estava entrando na casa da minha primeira namorada, a seguinte frase: "Este negro está autorizado a entrar aqui?" Eu tive o mesmo silenciamento que vocês estão tendo, porque eu não tive a coragem e nem a resposta naquele momento de dizer qualquer tipo de coisa, porque eu fui pego de surpresa e voltei para minha casa sem ter aquela resposta. Hoje, eu posso dizer que eu estou tomando uma das minhas principais decisões ao estar vindo compor, né, juntamente com a Fernanda, a chapa com o PSOL, para competir
de igual com os demais, né, como pré-candidato à vice-prefeitura de Porto Alegre. Eu e a Fernanda não queremos dar voz, mas sim ouvidos às pessoas que sempre tiveram voz e nunca foram ouvidas. Quero falar da importância que o esporte tem, principalmente nas áreas periféricas, onde ainda são as únicas oportunidades em que os negros e brancos pobres podem sonhar por um futuro melhor, por uma ascensão social, por uma ascensão econômica. Mas a gente quer muito mais. Isso é muito pouco ainda. A gente quer que todas as pessoas tenham dignidade, que tenham um orgulho e uma educação de qualidade. Quero falar da educação. Sendo filho de uma professora do Estado, sendo um professor de educação física, me acostumei vendo os meus pais fazendo conta na ponta do lápis, escolhendo quais contas poderiam pagar no final do mês. E aquilo, para mim, era muito doloroso, porque eu era criança, mas eu sabia que os meus pais davam muita ênfase para a questão da escolaridade, porque essa era a única conta que eles não deixavam de pagar, a conta do colégio. Eles acreditavam que eu e mais os meus 3 irmãos negros só teríamos uma única oportunidade na vida, estudarmos para podermos ocupar os bancos acadêmicos e, posteriormente, ter a tão sonhada graduação que toda a família deveria ter por naturalidade, né? Deveria ser um direito de todos. Quero falar também da luta antirracista, né? Que, infelizmente, os negros ainda ocupam somente espaços, geralmente, em cargos de subalternidade. A gente tem que modificar esse contexto. A gente tem que acabar com essa falácia da democracia racial. A democracia racial que fez com que a gente não enfrentasse o tema da luta antirracista com o devido respeito, com a devida seriedade, caso, né, que a gente pode observar diariamente a quantidade de jovens negros que morrem a cada 23 minutos no país inteiro. Né? E aqui eu vou saudar, né, a família do Gustavo Amaral, que infelizmente ontem teve o seu processo arquivado, a investigação arquivada, com a justificativa de legítima defesa putativa imaginária. Só que essa legítima defesa putativa imaginária sempre tem um alvo, que são os corpos negros, que são os desvalorizados, que são os humilhados pela violência da polícia. Nós temos que acabar com isso. A gente não aceita mais essa crueldade histórica no nosso país. Quero falar também da minha disposição de estar aqui, né, sendo um novato na política, né, sempre fui politizado, mas hoje estou partidariamente compondo a chapa junto com a Fernanda Melchiona e com todos vocês num processo coletivo, o que me deixa muito feliz, o que me deixa contente de poder estar aprendendo constantemente o quanto a gente tem que evoluir e o quanto nós temos que melhorar para uma cidade que é a nossa capital do estado do Rio Grande do Sul, onde se tem uma disparidade no índice de desenvolvimento humano, onde alguns bairros considerados de elite são comparados à Suíça e à Suécia, e os bairros periféricos são comparados ao Iraque e à Bolívia. Uma disparidade oceânica dentro de uma mesma cidade. Quando eu ouvi aquela frase, este negro está autorizado a entrar aqui, eu não tive a resposta. Hoje eu tenho a resposta. Este negro está autorizado a entrar no lugar que ele quiser, inclusive compor a chapa junto com a Fernanda Melchiona, junto com vocês, para que a gente faça um mandato coletivo e mude essa Porto Alegre, que caracteristicamente sempre foi marcada por uma cidade segregadora. E é nesse caminho, com esse pensamento, que eu estou junto com vocês, para a gente chegar no final de novembro, mês da consciência negra, o que potencializa ainda mais a minha escolha por ter vindo para o pessoal que luta por igualdade, dignidade, equidade, e é isso que nós vamos fazer na cidade de Porto Alegre. Muito obrigado e que nós tenhamos sucesso e no final de novembro a gente possa se aglomerar comemorando a conquista da Prefeitura de Porto Alegre. Tamo junto.